Opa, você com certeza já ouviu falar de Pokémon em algum momento da sua vida. Aqueles bichinhos com poderes que você captura com Pokébolas e que basicamente dominaram a infância de muita gente. E claro, não é surpresa que muitos jogos já tentaram copiar Pokémon de alguma forma. O caso mais famoso recente, que eu lembre pelo menos, foi o do Palworld, Todos os paus, galera. Essa que é a verdade. que ficou conhecido principalmente pelos processos que a Nintendo deu nele. Mas hoje eu não vou falar de Palworld, e sim sobre um jogo de navegador do Facebook. E aparentemente esse canal vai falar muito de jogos do Facebook e de navegador. Talvez você tenha jogado na sua infância, mas provavelmente você esqueceu completamente. O nome desse jogo era Miscreants. Eu sei, é um nome meio estranho, mas você já vai saber o que é Miscreants. Você provavelmente deve estar pensando uma de duas coisas agora. Caraca, eu jogava isso. Ou JV, mas que é isso afinal das contas? Como eu já disse, ele era um jogo sobre capturar monstros. Só que dentro do jogo também tinha aliens, religião, feiticeiros, templos maias e um mundo medieval. Talvez Miscreants fosse mais do que só um jogo de Pokémon do Facebook. Mas para entender melhor, eu preciso contar um pouco da história desse jogo. Eu vou resumir bastante a história, não se preocupe. Bem, a história de Miscreants se passa na terra de Miscria, e ninguém sabe ao certo como que esse mundo foi criado ou fundado, mas é conhecido que essa terra pertencia originalmente aos Miscreants, até que os humanos chegaram nela. Mas, como sempre, existiam aqueles humanos que conviviam em paz com os Miscreants, e também existiam aqueles que eram sedentos por poder, querendo controlar os Miscreants e a sua magia. Esses humanos acabaram formando os Magicites, uma ordem que acreditava que o poder dos Miscreants deveria pertencer aos humanos. E entre eles estava o vilão principal do jogo, o Apollo Nox. Basicamente os Magicites são a equipe Rocket se eles fossem ocultistas. Os Magicites então entraram em guerra contra os Miscreants por séculos, até que um jovem Miscreant apareceu e começou a enfrentar os Magicites durante a sua jornada, que eu suponho que esse jovem seja o jogador. Mas derrotar alguns membros da Ordem não significava o fim da guerra, porque por trás de tudo isso ainda existia o Apollo Nox. Bom, dentro do jogo tem mais de 200 Miscreants, e as tipagens, os elementos que tem para eles são água, fogo, natureza, vento, terra e raio. Basicamente é isso. E lógico, existem os Miscreants de dupla tipagem e tudo mais. Eu vou deixar passando na tela a foto dos Miscreants para vocês poderem ver eles. E meus amigos, para uma criança que conheceu o primeiro Miscreants depois Pokémon, esse jogo era muito viciante. Você coletar os bichinhos, coletar os Miscreants e depois ver eles na sua casinha. Que eu vou mostrar logo mais os Miscreants na casinha do jogador. É dopamina barata, né? Mas como todo jogo que se preze de capturar monstros, você precisa de alguma coisa para capturar esses monstros. E nesse jogo não temos uma bola ou uma Miscry bola. A gente utiliza um livro, a Miscrypedia. Resumidamente, a Miscrypedia é uma Pokébola barra Pokédex. Bom, agora que eu falei um pouco dos Miscreants, eu vou falar um pouco mais desse mundo para vocês. O mapa de Miscreants é até que bem grande para um jogo de navegador do Facebook. Tanto que o jogo Miscreants era dividido em outros dois jogos no caso. Era dividido entre Miscreants Volcano Island e Miscreants Sunfall Kingdom, que são as duas ilhas principais do jogo. A ilha de Sunfall Kingdom e a de Volcano Island. E assim, essas duas ilhas têm suas diferenças, tanto de vegetação, construções, NPCs e Miscreants mesmo, né? Como se fosse regiões, basicamente. São duas regiões diferentes com Miscreants diferentes. Só que tem uma coisa muito interessante da Volcano Island que eu queria trazer quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo. Que na Volcano Island existe um templo parecido com templos maias. E esse templo na verdade seria uma nave espacial que pertence a uma raça alienígena chamada de Liquefens. Eu achei muito interessante trazer isso pro vídeo porque eu não esperava falar de templos maias e alienígenas num vídeo sobre Miscreants, porque eu não sabia, eu não lia a história de Miscreants quando eu jogava, eu só ia capturando o bicho. E agora, talvez a parte mais importante desse vídeo é o que aconteceu com esse jogo.
Pra onde ele foi? O que aconteceu com seus desenvolvedores? Bom, ele tá na Steam. É só isso mesmo. Ele tá na Steam, dá pra você jogar, basicamente. Você joga, você baixa lá e é isso aí. E, por sinal, como ele tá na Steam, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Bem, meus amigos, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do Miscrits. É bem pouquinho mesmo, só pra vocês verem como que era o jogo antigamente. Por sinal, ele continua muito igual como era antigamente. Aqui a gente começa todo dia com uma roleta, ou seja, com um tigrinho, né, na nossa cara, pra gente ter pelo menos o mínimo de itens, porque eu não sei se vocês sabem, mas precisa pagar pra alguns. E esse daqui é meu personagem. Ele é bem feio, bem edgy também, tem esse detalhe aí, ele me lembra muito... Eu não sei quem ele me lembra. Temos aqui um Poço dos Desejos. Olha só, eu tô com sorte, ganhei 1.800 de ouro. Eu perdi tudo outra vez. E como eu disse na edição, a gente tem uma casa onde os nossos Miscrits ficam. E que é basicamente isso daqui. Aqui dá pra ver que a gente tem... Quer dizer, a gente não, eu. Aqui dá pra ver que eu tenho muitos Miscrits até. Repetidos. Um Hidrocil, um Sparklepine. Esse daqui é o meu Miscrit evoluído, Caneta Vermelha. Eu dei esse nome em homenagem ao nosso grande fenômeno Caneta Azul, presidente do Brasil. Eu gosto muito desse daqui, que é o Cubsprout. Eles são muito fofinhos, eu não tenho muitos Miscrits ainda nesse save, né? Pretendo voltar a jogar até, quem sabe. Só pra ver onde é que eu consigo chegar. Mas eu jogava muito na época de Facebook. Aqui a gente tem a Miscreant Forest, né? Que eu mostrei na edição com alguns mapinhas e tudo mais. Eu infelizmente não tenho muita coisa aqui pra explorar, porque... Como eu tô muito no começo, então não tenho nível suficiente. Mas basicamente, você clica nas coisinhas e tem a possibilidade de vir ou um item ou um Miscrit. Eu vou dar uma batalhada aqui pra vocês verem. Ele não morreu! Caraca! Nossa, agora que eu vi que ele não morreu. Ah, bom, então vamos capturar. Aqui, eu tacando um livro na fuça dele pra capturá-lo. Não existiria possibilidade de eu pensar em alguma coisa melhor que um livro na cara de um animal pra poder capturá-lo. Eu sem querer parei a gravação, eu esqueci que se eu apertar ESC simplesmente para de gravar. Aqui a gente tem várias lojinhas, vários NPCs. Aqui ele não vai me deixar passar, né? E o mais interessante desse jogo é que você cura seus Miscrits não em um lugar tipo, vou levar num hospitalzinho, vou levar, sei lá, numa pessoa que tem uns negocinho pra curar. Não, não, não. A gente leva nossos Miscrits na igreja. Bença. E é isso. É basicamente isso aqui o jogo. Não tem muito mais o que mostrar por enquanto, porque eu não tenho muito pra onde explorar. Então, é isso, meus amigos. Bem, meus amigos, esse foi o vídeo. Eu não esperava que eu ia reviver essa experiência da minha vida e ainda trazer um vídeo na internet sobre isso. É realmente algo interessante, vamos dizer assim. E sei lá, é muito legal ver que mesmo depois de muitos anos ele ainda continua sendo a mesma coisa. Sabe, quando a gente tem nostalgia sobre algo, a gente não quer reviver aquela experiência por medo de se decepcionar. E Miscrits, eu não me decepcionei, sabe? É um negócio que eu acho que tava muito vívido na minha memória ainda, então eu lembrava muito bem como era, e voltar a jogar e ver que está exatamente como tava, me alegrou. Bom, é isso, meus amigos. Essa foi minha parcela na internet falando sobre Miscrits, e é isso. Tchau!